o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falava exatamente do tombo da economia e do que se pensa agora em fazer para ajudar a economia a ganhar fôlego, ter um crescimento mais acelerado. O governo coloca muito a importância do Renda Brasil, que seria um Bolsa Família ampliado em número de, tanto em termos de valor como de beneficiados aí pelo programa. Mas vamos falar do PIB agora com a Zeina Latifi, que é economista e consultora. Zeina, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Zeina, vamos falar dos números, né? Eles não saíram muito do que era esperado. A média das projeções falava em um tombo menor da economia brasileira, foi de 11,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, foi 9,7% sobre o primeiro trimestre, primeiro semestre com uma queda do PIB de 5,9%, e na composição quase todos os ramos aí no vermelho, indústria caiu 12,7%, serviços 11,2%, só a agricultura que escapou efetivamente, não é? E nós tivemos aí a construção mostrando já uma certa recuperação e balança comercial. Mas eu queria sua avaliação, a gente pensando já em termos de perspectivas para este ano. Bom, importante que temos esse tombo, que era inevitável, a dúvida se ia ser um pouco mais, um pouco menos. Há uns meses atrás a expectativa era parecida com essa com que a gente teve agora, daí ajustaram um pouquinho para melhor, mas enfim. Agora, o interessante é notar que ao longo do trimestre a tendência ela foi positiva. A gente sabe que os indicadores de atividade mostraram que abril foi o fundo do poço, maio começou a ter essa recuperação. Isso é importante, porque a gente olha o retrato fechado do segundo trimestre, mas tem que lembrar que a tendência ao longo dele foi mais positivo e é claro que que a gente deve ter continuidade ainda desse movimento, principalmente com o relaxamento do isolamento. Então, claro, a gente vai ter dados positivos daqui para frente. A dúvida é, obviamente, essa velocidade, principalmente porque tem efeito das políticas públicas. Então, a gente teve um impacto significativo, importante, por exemplo, do auxílio emergencial, puxando as vendas do varejo. Quando a gente olha o comportamento das vendas do varejo ao longo do segundo trimestre, é a tal recuperação em V, mas é claro que isso não é isso que vai puxar a economia. A dinâmica de investimentos é outra. Quando a gente olha do ponto de vista da oferta de bens, ou seja, olha o comportamento da indústria, a indústria não vai se beneficiar plenamente desse aumento do consumo que a gente observa nas vendas do varejo. Tem ali uma demanda que acaba, que a gente diz, né, escapando, enfim, vazando para importações. Tudo isso para dizer que o ambiente, apesar da tendência positiva, e obviamente precisamos celebrar, e com números até um pouco menos negativos, é uma recuperação muito desigual. Né? É uma recuperação muito heterogênea entre setores, e agora a gente está vendo o impacto de algumas políticas econômicas que lá na frente a gente sabe que não vai poder contar com elas. O auxílio emergencial foi prorrogado, mas tem data para acabar, não dá para a gente ter, por exemplo, no ano que vem. Então, esse quadro é de uma economia que ainda vai ficar frágil por um tempo. E mesmo o auxílio emergencial agora cai pela metade, isso já faz diferença em termos de volume, foi um super benefício, não é? Inclusive ele ajudou a alavancar uma recuperação importante, como você citou, do comércio, trouxe um alívio para a população, muita gente até desistiu de receber o Bolsa Família temporariamente, porque era um benefício maior, aumentou a renda de muita gente, não é? Mas ele tem data certa para acabar e agora vai até o final do ano, com a metade do valor. E tem muitas dúvidas em relação à política a ser implementada pelo governo, não é, Zeina? Agora ele retomou a conversa sobre reforma administrativa no momento que está todo mundo esperando que ele defina o Renda Brasil. Não é? Que teria uma urgência talvez até maior pelo momento agora, embora se espere também a reforma administrativa. Falta muita coisa que o governo anda sinalizando em termos de reforma tributária. Ele fala em desoneração, em nova contribuição, em mudanças do imposto de renda. Não se sabe se ele vai avançar mais dessa questão de unificação de tributos. Não é? Então fica muita coisa em aberto ao mesmo tempo. Denise, esse seu ponto ele é muito importante, porque no final ele acaba dando, né, a impressão, quer dizer, a mensagem que vai se passando aqui é que o governo, de fato, não tem uma agenda estruturada, bem definida.
A forma como os anúncios vão sendo feitos é muito errático, vai e volta, não era assim, o presidente fala que não vai aceitar a proposta do ministro, tem um quê de improviso, né? A gente não enxerga ali um governo coeso, com uma agenda estruturada, sabendo o que vem primeiro, o que vem depois, qual a profundidade. E isso é um sinal ruim para a sociedade, um sinal também ruim para o Congresso, porque quem tem que pautar o Congresso é o governo, é o Poder Executivo. E aí eu acho que essa agenda, ainda que tenha temas ali meritórios, importantes, como a reforma administrativa, passa uma ideia de uma falta de clareza em relação ao que realmente precisa ser feito e qual a ordem de prioridades e, portanto, todo o esforço político que é necessário. Isso realmente causa preocupação. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, a gente fica até meio confuso ali com esses anúncios. Agora, Zena, você vê condições de a economia brasileira entrar numa fase aí de aumento dos investimentos? Se fala muito em marcos regulatórios, saneamento do gás, que poderia ajudar a alavancar esse resultado. Tem a questão da reforma tributária, que o Congresso dá a entender que deve seguir adiante, mesmo que o governo atrase as propostas dele, ou mesmo que apresente, mas tem algum direcionamento já lá no Congresso que poderia ajudar também. Você vê a economia brasileira caminhando melhor daqui para 2021, no sentido de unidade maior, talvez, e se contar com um crescimento mais consistente, que isso é importante para o Brasil? Honestamente, eu não vejo ainda elementos que dê essa tranquilidade para a gente. Não estou falando que esse cenário não vai acontecer, mas hoje os elementos que a gente tem para analisar o cenário econômico não sugerem essa tranquilidade toda. Você vê, por exemplo, eu falei da questão da falta de clareza da agenda. Vamos pegar no caso da reforma tributária. Não há consenso ainda no Congresso se o que vai avançar vai ser a reforma da Câmara ou a do Senado, ou como é que eles vão fazer para aglutinar, como é que vai fazer para acoplar essa do governo, que fala-se muito de acoplar, enfim. Quer dizer, a gente não sabe nem exatamente qual é o projeto de reforma tributária que vai avançar. E tudo isso permeado ainda com discussão de um imposto digital. Então, assim, é só se colocar no lugar do empresário que está ali, no dia a dia, tendo que tomar decisões, se vai investir, se não vai, se vai aumentar a sua produção, não vai. É muita incerteza ainda que a gente tem. O governo não está conseguindo, em que pese o fato, de fato, do cenário econômico, né, ele ser incerto, mas, enfim, eu acho que o governo agrava essas incertezas ao não definir sua agenda. Qual é a reforma tributária? O que está sendo, de fato, o que vai ser, de fato, que vai vingar ali nessas iniciativas todas? Como fazer o debate, o diálogo com os setores? Isso é ruim, isso é veneno para as decisões de investimento. Né? O empresário não sabe exatamente o que vai ser a sua carga tributária, como é que não é, enfim, quando vai implantar, quando não vai. Então, essa clareza de agenda, ela atrapalha, e isso se soma a outras incertezas. A gente ainda tem incertezas do lado da saúde, a gente não sabe se vamos perder a batalha da vacinação em massa, quer dizer, tem ainda dúvidas da saúde, imagina da economia, e o governo, infelizmente, acaba adicionando mais fatores aqui de incerteza. Então, eu vejo como vários setores melhor posicionados, acho que a gente tem sim uma tendência de recuperação do investimento, mas eu acho que esses movimentos vão ser muito lentos. E Zena, a proposta do orçamento do ano que vem não trouxe também uma sinalização mais clara do que o governo pretende fazer. Ele deu indicações de que deve respeitar o teto de gastos, mas não incluiu o Renda Brasil. Ele conta com a manutenção do veto, a prorrogação da desoneração da folha, que faz diferença também do ponto de vista de receita do governo, não é? E ele trabalha com uma meta de déficits imensos aí para os próximos anos, não é? Não tem uma austeridade colocada também nesse orçamento. Aliás, ele prevê a contenção de despesas, que pode ser muito difícil na prática, não é? Uhum. Olha, eu falei a palavra improviso, né? Talvez eu tenha sido rigorosa demais aqui usar esse adjetivo, mas o orçamento mostra o quanto ainda está incerto. Quer dizer, precisava mandar, tem data para mandar o orçamento
o projeto de lei para o Congresso, mas, na verdade, é um documento que você olha e sabe que não vai ficar desse jeito, porque tem várias discussões pendentes, inclusive do próprio Renda Brasil, que ali, né, no último minuto, o presidente falou que não concordava com a proposta do Ministério da Economia. Então, sim, quer dizer, esse orçamento, a gente tem mais dúvidas do que certezas em relação ao que efetivamente vai acontecer. E, obviamente, a própria questão da regra do teto, porque se hoje, né, necessariamente o orçamento teria que ser ali definido respeitando a regra do teto, isso lamentavelmente não é garantia de que a gente vai ter de volta essa discussão na hora quando for, né, discutir, quando for definir o que vai ser o Renda Brasil e outras políticas, como a própria desoneração, que depende aí da decisão do Congresso em relação aos votos do presidente. Então, mais um fator, né? Mais um fator. A gestão da política fiscal é mais um fator de incerteza que a gente tem. Agora, eles deram uma reforçada no Bolsa Família, né? Não conseguiram avançar com o Renda Brasil. O Bolsa Família pode ser um pouco ampliado. Teve o reforço de 15%, ficaria abaixo do que o presidente espera, tanto em termos de valores como de alcance, mas seria um Bolsa Família reforçado. Isso eu acho que foi uma decisão sábia, né? A gente sabe que aumentou o número de pessoas ali vulneráveis na linha da pobreza, então é claro que a política pública teria que responder a isso. Acho que foi uma decisão correta do Ministério. Penso que em algum momento vai ter que se tomar uma decisão importante, que é, dada a limitação de recursos, o que vai direcionar para um programa mais generoso, eu diria, de transferência de renda, ou vai se privilegiar, por exemplo, políticas para geração de emprego. Isso é um tema importante, porque é claro que quem é o beneficiário ali de um auxílio emergencial quer garantir esse recurso, mas não necessariamente a melhor decisão olhando do ponto de vista do país como um todo. Acho que a gente precisa olhar políticas aí de suporte à atividade econômica, de geração de emprego, por exemplo, para empresas que vão começar, que de repente vão precisar de um crédito com algum tipo de garantia estatal. Enfim, eu acho que a gente precisa não ficar só olhando essa questão de transferência de renda via auxílio emergencial ou qualquer coisa do tipo, e realmente pensar que seria interessante ter algum recurso direcionado para novos negócios, para formar pessoas, né, nessas novas tecnologias. Enfim, acho que algumas discussões importantes, escolhas importantes o país vai ter que fazer. Mas aí a gente vê muita insistência do ministro Paulo Guedes ainda na desoneração da folha. Ele fala muito em desoneração até um salário, que seria a população que perderia essa renda do auxílio emergencial e poderia ter mais facilidade de emprego, mas depende muito de crescimento da economia. Mas a desoneração e o emprego verde e amarelo são colocados aí como pontos de política. Você vê alguma eficácia por aí? Olha, nessa questão da desoneração, claro que faz total sentido pensar em reduzir a carga tributária sei lá, eles falam, chegou-se a falar aí em uma desoneração até 2 salários mínimos. Eu acho que, dadas as restrições, eu acho que 1 salário mínimo já atenderia bem aos objetivos, porque de fato a gente tem que pensar o seguinte, isso principalmente para os jovens. Você tem uma camada importante da nossa população de jovens que não têm qualificação, que não têm ali uma boa formação e que um salário mínimo, muitas vezes, do ponto de vista do empregador, é muito para aquilo que aquele jovem pode entregar num primeiro momento, porque são pessoas sem qualificação, ainda mais no Brasil, com esse grave problema de qualificação que a gente tem. Então, é claro que é uma medida para flexibilizar ou para reduzir a tributação desses salários mais baixos, eu diria para quem está começando, né, para quem está entrando no mercado. Não acho que seria o caso de fazer para todo mundo, mas enfim, claro que é uma decisão, é uma medida importante, mas não pode perder de vista que tem que ter geração de emprego pelo dinamismo da economia. Não vai ser essa medida que vai de fato puxar ali
a criação de emprego, ela não vai. A tendência é que tenha um efeito mais marginal. Então, dado essas restrições de recursos, é por isso que eu insisti na questão de ter uma agenda clara, não só de reformas, mas desses diagnósticos, porque tem uma crise que é né, uma retração da economia que tem consequências muito severas, mas que a gente tem que estabelecer o que é prioridade, assim como foi estabelecido prioridade quando veio a Covid, né? Bom, primeiro temos que socorrer as pessoas vulneráveis, bom, agora os empregos. Esse mesmo detalhamento e sequenciamento de prioridades é importante também, né? Então, se for fazer uma medida como essa, que ela realmente seja precisa, ou mesmo o Renda Brasil, porque a gente tem que pensar que tem que atirar de vários lados, né? São vários pontos ali que o governo vai precisar avançar, e eu não vejo ali uma coisa realmente muito estruturada do que se pretende realmente nessas agendas. Eu nem estou falando de reformas aqui, eu estou falando de política econômica mesmo, de qual a melhor alocação de recursos do orçamento. Nós ouvimos a Zeina Latifi, que é economista e consultora. Zeina, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.